o salmista do Salmo 95 convida: venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria àquele que nos salva. Bom dia, sou o pastor Geraldo Stanque, responsável pela Missão Luterana de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Hoje, dia 23 de agosto de 2020, o 12º domingo após a festa do Pentecoste. Bem-vindos todos nesta sala virtual para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo se multipliquem sobre todos. Amém. Vamos iniciar esta nossa reflexão desta manhã com prece. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, mentes e corações, para recebermos a Tua palavra com fé e alegria, pois a Tua palavra é a verdade e é luz. Graças rendemos a Ti por esta palavra entre nós. Amém. Para nós prestarmos culto agradável a Deus, é preciso que sejamos santos, porque Ele disse: santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Mas é Ele quem nos santifica, e Ele o faz através do nosso arrependimento, confissão e fé na obra de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, prezados amigos, vamos confessar os nossos pecados. Ó Senhor, eu, pobre pecador, confesso a Ti, meu Pai, que cometi muitos e graves pecados, não só em palavras e atitudes, mas também no que diz respeito à minha cegueira natural, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja, ódio, ciúme e outros pecados que Tu conheces muito bem e que eu conheço em parte. Arrependo-me de todos eles e sinto tristeza pela ofensa que Te causei. Mas Tu és gracioso e eu confio nesta Tua graça revelada em Cristo Jesus. Suplico-Te que me perdoes e me concedas o Teu Espírito Santo para dirigir a minha vida, a fim de que a possa viver de forma digna e em acordo com Tua santa vontade. Por amor e em nome de Teu Filho Jesus, meu Salvador, eu Te peço. Amém. Ouçamos agora o hino Te Confesso, ó Deus. Jesus, aqui estou, te peço.
estimado amigo, se esta também é a sua confissão e que desejas o perdão de Deus, confiando na obra redentora de Jesus Cristo e pretendendo mudar a sua vida, então eu te declaro, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por sua ordem, todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sua vida, doravante, como também a minha, agora deve obedecer segundo a vontade de Deus revelada nos seus mandamentos. Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura para as adorar. Não tomarás o nome de Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que tomar seu santo nome em vão. Santificarás o dia do descanso. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, o seu consorte, os seus empregados, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Esta é a santa vontade de Deus que deve orientar doravante a nossa vida. Ouçamos agora o hino Pai, eu te adoro. Minha vida te entrego.
Vamos ouvir a palavra que separamos para hoje, a fim de aprender dela do amor de Deus para conosco. Essa palavra, ela se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 28, nos versículos 10 a 18. Ouçamos. Jacó saiu de Berseba, a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou e viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Até aqui a palavra de Deus, e que Ele abençoe-a em nossos corações. Amém. Então Jacó sonhou, e ele viu uma escada posta na terra e que alcançava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Estimados no Senhor, tenho por certo que estas palavras que acabamos de ouvir encerram uma lição oportuna para todos nós, nestes dias conturbados que estamos vivendo. E é por isso que nós as escolhemos para meditar nelas nesta manhã. Comecemos pelo fato de que Jacó sonhou. No passado remoto, Deus instruía seu povo sobre a sua santa vontade por meio de sonhos e visões. Uma vez revelada plenamente a sua vontade e obra, e completamente encerrada na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, e na Escritura Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento, este expediente, este meio de comunicação de Deus, deixa de existir como regra. Este sonho ou visão da escada de Jacó é tipológico. Figura
ou modelo de Jesus. Sempre que uma revelação impressionada, como a escada de Jacó, é feita a um ser humano, devemos concluir que alguma finalidade bem especial e importante se encerra nesta revelação. Estudando outra vez este relato, tão familiar a todos nós, penso que a sua primeira finalidade é: Deus queria acabar com os medos de Jacó. Sim, medos causados pelo seu comportamento abusivo e extravagante no seio de sua família. Jacó sabia que foi trapaceiro, e isso não agradou a Deus, e ao mesmo tempo inflamou a ira de seu irmão Esaú, ao ponto de ele decidir matar Jacó. E é por isso que Jacó pôs-se em fuga, e com razão esperava um castigo justo da parte de Deus. Mas Javé, como era conhecido, o Deus soberano e gracioso no Antigo Testamento, é misericordioso na distribuição de seus favores, e não poucas vezes os oferece no momento em que menos esperamos. Este Deus aparece a Jacó, e Jacó acha que Deus vai castigá-lo com justiça. No entanto, ele aparece a Jacó com gestos de amor e de compaixão. Deus assegura ao fugitivo reconciliação e paz com Deus. Lhe assegura sua companhia amorosa e segura. Além disso, lhe envia anjos para protegê-lo e não lhe nega a esperança de voltar para casa. A segunda finalidade da visão foi confirmar a Jacó a esperança das bênçãos prometidas. Afinal, Jacó havia recebido a promessa do direito à primogenitura, desde que ainda estava na barriga de sua mãe. Está lá no capítulo 25, no versículo 23, uma profecia do próprio Deus a Rebeca, dizendo o seguinte: no seu ventre há duas nações, você dará à luz dois povos adversários, um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Não há dúvida, Jacó aguardava o cumprimento desta promessa, desta profecia. Mas Jacó, olhando para o seu pai, Isaque, cego, à beira da cova, e conhecendo as leis de sua época, sabia que este direito da primogenitura seria conferido ao seu irmão que nasceu primeiro,
se o pai não o confirmasse com a sua bênção. A sua fé vacilou. Não confiou que para Deus não existem impossíveis. Jacó achou que Deus precisava de uma mãozinha, ao invés de esperar com fidelidade o tempo de Deus. Ele atalhou o caminho por meio de mentiras, ajudado pela sua própria mãe. Aliás, esta atitude infiel, ardilosa e apressada, Jacó aprendera já de seus avós, Abraão e Sara, que estavam também envolvidos em algo muito parecido. E agora Jacó espera maldição, mas eis que recebe bênção da parte de Deus. A promessa que ouvira de seu pai, Isaque, por ocasião da bênção da primogenitura, algumas horas antes, agora ele ouve do próprio Deus quase na íntegra. Vejamos: darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado, e todas as famílias do mundo serão abençoadas por meio de você. Vede, meus prezados, a promessa não se limita a uma numerosa descendência, ou então a posse da terra apenas, mas embrulhado no direito à primogenitura, na perspectiva da fé, está o próprio Cristo, chegando, se tornando carne do próprio corpo de Jacó. A primogenitura no Antigo Testamento está diretamente ligada à encarnação do Messias. Vejam, o primogênito de todas as coisas, diz Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. A partir deste momento, a vida de Jacó se transforma. E em terceiro lugar, o sonho e visão de Jacó da escada prefigurava o testemunho dos anjos de Deus que eles dariam do Cristo. O próprio Senhor Jesus clareia esta passagem do Antigo Testamento quando disse a Natanael, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 51, que chegaria o dia em que se cumpriria o que fora antecipado na visão de Jacó. Disse Jesus: vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E em relação a esta profecia de Jesus, constatamos a ação dos anjos na vida e no ministério de Jesus, desde o princípio até o seu final. Por exemplo, o anjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Os anjos nas campinas de Belém, junto aos pastores, na noite em que Jesus nasceu. Os anjos
servindo após a grande tentação. O anjo animando a Jesus no Jardim das Oliveiras, em sua extrema agonia. Os anjos junto ao túmulo vazio e os anjos ao lado dos discípulos por ocasião em que ele subiu ao céu. Jacó era trapaceiro. Jesus era santo e justo. Mas existe uma semelhança. Jesus também foi um homem de dores, expulso de entre os seus irmãos, ameaçado de morte. Mas, como Jacó, Deus não permite que seu filho seja abusado. E por isso abre uma comunicação entre o céu e a terra, para que os seus anjos o assistam, permanecendo ele mesmo, o Pai, no topo da escada. A situação de Natanael e dos demais discípulos de Jesus não era muito diferente. Eles tinham fé, mas esta fé foi duramente testada. Por isso, Deus lhes deu apoio oportuno por meio de anjos, por ocasião da morte de Jesus, na despedida e na hora de ouvir a feliz notícia do reencontro. E o resultado foi: voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Meus estimados, por mais estressante que seja a nossa vida, Deus tem milhares, não apenas anjos da guarda, que Ele envia, como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, para ajudar os que vão receber a salvação. Deus tem milhares de anjos para ajudar os que vão receber a salvação. É verdade, muitas vezes nos sentimos como Jacó. E por que não dizer como Cristo, desamparados, tendo o chão como cama, uma pedra como travesseiro e cobertor nenhum, a não ser a amplidão dos céus. Mesmo assim, temos a certeza da presença de Deus, e o ministério de seus anjos nos faz ver a casa de Deus e a porta dos céus. Amém. Ouçamos agora o hino Para altos montes ergo na aflição.
Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, dá que te conheçamos assim como realmente és, como foste e como serás até a tua vinda gloriosa. Sinal de escândalo e, contudo, alvo de nossa fé. Homem humilde e, contudo, redentor da humanidade, que veio ao mundo conduzido pelo amor, para dar sua vida por nós, ó Senhor. Não queremos entristecer-te, escandalizando-nos em ti, mas em ti, Senhor, nos norteando, pois tu és a nossa fortaleza e nossa salvação. Em ti confiamos, a ti damos glória, invocando-te em todos os momentos. Assim seremos libertados de todos os nossos temores. Em tuas mãos entregamos todos os que sofrem, os incompreendidos, os doentes, os enlutados, os angustiados, os solitários, os trabalhadores, os que governam e os que mantêm a ordem social. Ampara, dirige e abençoa-nos. E como igreja te obedecemos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Deus da paz, em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém.